não és um Deus criado por homem algum. Tu não és um Deus que depende de qualquer mortal. Não há nada que o homem possa te dar, pois só tu és o Criador e Rei. Tu somente és Deus, tu início não tens, no trono estás, Senhor, eterno é o teu saber. E eu sei, em dias claros ou não, reinando tu estás, controlas tudo, Pai. Quem contenderá contigo? Amém. A palavra de Deus usa muitas metáforas para a igreja, para nós, para cada um de nós, muitas metáforas. Isso porque é evidente, nenhuma metáfora é suficiente para expressar aquilo que nós somos, a igreja. Não é? Então nós somos a noiva de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, e todas as coisas que envolvem a nossa vida no reino de Deus são cheias de metáforas assim. Cada uma delas tem o objetivo de nos mostrar algo essencial, e nós precisamos de toda essa bagagem, não é, para entendermos a maravilha daquilo que Deus é, daquilo que Ele fez em Cristo, daquilo que nós nos tornamos agora por amor a Cristo. Então, em 1 Pedro 1,23, Pedro diz que nós somos gerados por uma semente não corruptível, sendo de novo gerados não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Depois, Pedro diz que nós temos que crescer. Essa semente em nós, ela vai crescendo, ela vai dominando tudo que era antigo em nós. É uma semente incorruptível, ou seja, ela é imortal. Não há essa coisa de alguém ser regenerado, não é, de fato, e depois ser desregenerado. Isso não existe, não é? Porque a semente é incorruptível, ela não morre. Se ela morresse, ela era corruptível. E ele diz isso, então, em 2 Pedro 3,18, então crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se nós fomos gerados de novo, como ele diz, da semente não corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre, então o que vai acontecer? Nós vamos crescer nesse conhecimento, na graça. Essa salvação vai tomando tudo em nós, até a eternidade. Então Pedro fala sobre essa semente incorruptível, e depois fala sobre nós crescermos na graça e no conhecimento, ou seja, a salvação crescendo em nós. E Paulo já expressa isso, não é? Em Gálatas 5, 16 a 26, falando sobre como nós devemos agora matar os pecados cancelados, enquanto frutificamos para Deus. Ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, o desejo, né? Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Para mim, essa é uma das passagens mais claras e que declaram mais aquilo que nós nos tornamos em Cristo. Se você quer compreender a vida cristã, então aqui está a descrição mais clara possível.
Você não pode compreender a vida cristã sem entender isso. Eu não posso entender a vida cristã sem entender isso. Nós precisamos cuidadosamente crescer e amadurecer, não é? Nessa semente, a partir dessa semente sobrenatural, incorruptível, que não pode morrer, que está em nós. E nós fazemos isso, já meditamos tantas vezes a respeito disso, usando aquilo que os antigos chamavam de meios de graça, tudo da palavra de Deus, como nós estamos fazendo agora e fizemos hoje de manhã, a oração, a comunhão com os outros cristãos, a obediência em como nós lidamos com os sofrimentos que vão chegar a nós inexoravelmente, e também com o aprendizado que nós adquirimos à medida que sofremos nesse mundo. Então, estudo bíblico, oração, comunhão, obediência à palavra, saber manusear o sofrimento, depois saber aplicar o que aprendemos em meio aos nossos sofrimentos. É sobre isso que Pedro está falando, sobre crescer na graça e no conhecimento de Deus. Essa verdade de Deus com essa capilaridade em nossa vida. E Paulo então nos chama para olhar para esse fruto do Espírito, e isso dá uma tremenda série de mensagens olhando para cada um deles, né? O que a Bíblia, o que Deus está falando para nós? Qual é a definição de Deus quando falamos de amor, alegria, paz, paciência? Sobre o que nós estamos falando? O que essas coisas dizem? Não é? Bom nós sabermos exatamente o que cada uma dessas expressões. Mas a Bíblia diz que nós devemos crescer na salvação. Crescer. Eu já tive um monte de cachorro, né? Pequenos, grandes. Eu gosto de cachorro grande, assim. Mas lá em casa o pessoal gosta de cachorro pequeno também. Mas cachorro grande, quando ele chega pequeno, não é? Mas a pata do cachorro, que vai ser um cachorro grande, ela tem uma estrutura de cachorro grande. Você já vê, o bichinho é pequenininho, mas aquela pata é maior do que normalmente um bicho daquele tamanho teria uma pata. Não é? Você sabe que aquele bicho vai ficar grande, e a pata dele já é meio grande assim, não é? Já é maior do que o normal. É como quando um garoto assim, sabe, tem 13 anos, 12 anos, já tem um pé assim grande. Você sabe, esse cara vai crescer, sabe, vai ficar... Quando tem um pezinho, né, João, o cara não vai crescer, não há expectativas. Não há assim, sabe? Você já sabe, vai ficar pequeno, mas é isso. É porque parece que o pé, a pata do cachorro vem antes assim, e você sabe inexoravelmente que aquele é um cachorro, um cão grande, porque aquilo está na natureza dele, está dentro dele. E é uma questão de tempo, e vai crescer. Não é? E quando eles ficarem grandes, como o Frejá, por exemplo, um cachorro que eu tenho, quando ele fica grande, já não há mais não é mais desproporcional, a pata está exatamente dentro do que era para estar. Ele cresceu, sabe? Então eles vão crescer em cima dos pés deles, da mão, e vai ficar proporcional. E 1 Pedro então diz isso: crescer na graça. Essa salvação precisa ir crescendo em nós, dominar tudo. Isso significa, e essa é uma das coisas mais incríveis quando nós olhamos para aquilo que Deus fez em nós, é que se você for um verdadeiro cristão, em certo sentido, tudo o que um cristão deve ser, na sua plenitude, já está lá. Não é que vai vai chegar lá. Uma das coisas que me espantam é quando você olha assim para uma espécie de árvore, não é? Quando você pega uma semente daquela árvore, você sabe que toda aquela árvore está naquela semente. Tudo que vai vir depois já está na semente. Não é que aos poucos coisas vão sendo agregadas. Aquela árvore enorme, galhos, folhas, fruto, tudo isso está na semente. E a partir daquela única semente, toda aquela árvore vai se desenvolver. Mas não só uma árvore, não é? Aquela semente tem um potencial, isso nós estamos falando de uma semente, ela tem um potencial enorme. Todas as árvores que vierem daquela árvore estavam naquela semente. Então pensem nisso. Se daquela semente, toda uma árvore está lá, e daquela árvore vão vir outras sementes, que vão formar uma floresta,
Toda aquela floresta estava naquela única semente. Esse é o potencial incrível. Tudo estava lá. E na verdade, esse potencial é muito maior. Essas árvores poderiam cobrir o planeta inteiro. E se elas cobrissem o planeta inteiro, numa semente apenas, tem o potencial de cobrir o planeta inteiro. Se tivesse vários planetas, como o nosso, teria para encher esses planetas também. O poder numa semente é ilimitado. Ilimitado. E na verdade, se daqui a 1 bilhão de anos uma árvore daquela estiver de pé, ela estava naquela semente. Tudo a partir daquela semente. Esse é o poder. Tudo já estava lá. O tempo que separa isso não faz nenhuma diferença. Então você já tem a natureza divina se você nasceu de novo. Você foi regenerado com uma semente incorruptível. Isso que nós estávamos falando é uma semente aqui, ela já tem esse potencial incrível. Então, essa semente, nós poderíamos dizer que nela há esse potencial já lá, assim, é como se tivesse pequenas sementes na semente. Você já tem o amor, a alegria, a paz, a paciência, está lá. Está lá, como o fruto da árvore que vai crescer a partir de uma semente já está ali. Galho, folhas. Ou seja, não há como você pensar assim, olha, é muito difícil chegar lá, como se isso fosse algo contrário à natureza da semente que está em nós. A resposta, não é, para nós, de Deus, é que quando você pensa nos frutos do Espírito, no fruto do Espírito, tudo já está lá, tudo está na semente, é fruto do Espírito. Nós fomos regenerados, nós temos a natureza divina, todo esse potencial já está lá, e a ordem de Deus para nós é como se tivesse uma grande voz assim, sabe, tipo Cid Moreira, assim, do céu, assim, falando para nós: cresçam, cresçam, se você nasceu de novo, cresça. O que é de errado com você? Você tem isso, você agora, o seu chamado é crescer em todas essas coisas. E então nós devemos meditar o que é o amor cristão potencial, a experiência do poder de Deus manifestado assim, a alegria, a paz. É uma série maravilhosa pensarmos sobre todas essas coisas. Então, Gálatas 5 nos dá a visão notável da vida cristã. E, na verdade, Paulo divide assim em 3 parágrafos, assim, mais longos. O primeiro diz: digo, porém, andai no Espírito, e vocês não vão cumprir as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Essa é a primeira coisa, ele descreve a realidade. Em seguida, ele fala sobre o que significa estar na carne, viver na carne, não é? Ele fala sobre as obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. É óbvio, não é uma lista exaustiva. Ele está mostrando o que caracteriza a vida na carne, não é? E ele diz: aqueles que vivem assim não herdarão o reino de Deus. E aí no terceiro parágrafo, ele fala sobre o que viver no Espírito de quem foi regenerado, dessa semente incorruptível, inexoravelmente. Não é que uma coisa vai ser colocada em você, já está lá. Se o homem é regenerado, a semente imortal já está lá. Tudo que ela vai ser já está lá desde o início. Como a semente que contém uma árvore, uma floresta, e as árvores daqui a milhares de anos que vierem daquela
semente. Então ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quanto a essas coisas não há lei, os que são de Cristo, é uma afirmação de Paulo, já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos, enfim. Ele mostra que o que flui da vida na carne, e ele mostra o que flui da vida no espírito. Então ele fala sobre duas naturezas. E nós queremos, antes de avançarmos, pensarmos a respeito disso rapidamente. É óbvio que quando ele fala sobre as obras da carne, ele não está falando sobre algo separando a alma, a parte não física da física. A obra da carne não é isso, não é? Ele está falando sobre a natureza pecaminosa do homem. Então a carne, na maior parte das vezes que Paulo usa a palavra, não se refere ao nosso corpo, às vezes se refere. Então é óbvio que quando a gente lê a Bíblia, você nunca pode ter... Quantas vezes você vê as pessoas terem argumentações completamente sem sentido? Se a palavra diz isso, então é isso. Isso é uma estupidez, não só do ponto de vista de você estudar a palavra de Deus, mas de qualquer coisa. É óbvio que uma palavra tem um significado num contexto que não tem em outro. Não é? E você precisa entender o contexto em que as palavras são ditas para você entender o que está sendo dito. Por exemplo, se eu falar assim agora, eu estou morto de fome, ninguém aí imagina que eu estou morto. Não é? Você poderia dizer, não, morto é morto, para mim morto quer dizer a mesma coisa, então ele está morto. Isso é ridículo. Não é? Há um contexto em que a palavra morto já quer dizer uma outra coisa. Você precisa entender. É igual quando a Bíblia fala sobre mundo. A Bíblia fala sobre mundo de 7 maneiras diferentes. Cada vez que a palavra aparece, e no português sempre é mundo mesmo, você precisa ver. Carne, às vezes se refere ao corpo, mas quando, por exemplo, você diz assim, você já está careca de saber. Isso é uma expressão antiga. O cara não está careca. Você tem que entender o contexto. Às vezes está careca. Mas a expressão quer dizer outra coisa totalmente diferente. Então, nas guerras entre a carne contra o espírito, Paulo não está falando sobre a guerra do corpo contra a alma, ou do corpo contra a nossa parte imaterial. Você vê, quando ele fala a respeito da obra da carne, ele está simplesmente falando sobre a natureza pecaminosa. Há coisas que estão ligadas ao corpo físico, como imoralidade sexual, adultério, fornicação, impureza, libertinagem. Mas ele fala sobre coisas que não tem nada a ver com o físico. Ciúme, inveja, egoísmo, espírito faccioso. Não tem nada a ver com o corpo. Ódio, raiva, não tem nada a ver com o corpo. Não é? Então, ele não, na maior parte das vezes que ele usa essa palavra, ele não está falando sobre uma luta do corpo contra a alma. Ele está falando sobre a atitude, os motivos do coração do homem que não estão sobre o controle de Deus. Então, quando ele diz que a carne, ele está falando sobre a tendência dominante do homem e que domina tudo no ser humano. Tanto a parte física quanto a não física, corpo, alma, espírito, mente, vontade, emoções, tudo isso que compõe um homem está em rebeldia contra Deus. É isso que é carne. Corpo, mente, vontade, emoções, tudo que está fora da submissão a Deus, tudo que não está sobre a direção do Espírito de Deus, então é carne, é isso. E o homem não regenerado está totalmente vivendo nessa esfera de domínio. Então, quando nós pensamos nessa luta que ele declara aqui, ela é a partir daquilo novo que Deus colocou, que é imortal no homem. Então, antes de você se converter, você tinha uma luta, você já lutava mesmo sem perceber.
E quando você se converte, a luta não cessa, ela se torna uma luta diferente. Antes de se converter, você lutava contra Deus, contra Deus. Todos os homens estão lutando contra Deus. Nem sempre o ser humano tem a percepção de que ele luta contra Deus. Mas quando o homem luta contra Deus, ele está lutando contra a própria razão e natureza com a qual ele foi criado para existir. Porque ele foi criado para existir, todo ser humano foi criado para existir, para adorar a Deus e centralizar a sua vida em Deus. E Deus ser o centro de todas as coisas na vida. Mas o ser humano coloca no centro um monte de coisas que não é Deus. É na carne. É isso. Tudo que o homem que tem um centro que não é Deus. E porque você centrou a sua vida em outra coisa que não é Deus, você experimentou o colapso da sua vida. Todos os seres humanos estão experimentando o colapso da sua vida. Todo ser humano fora de Cristo está experimentando o colapso da sua vida. Por isso que é incrível que cristãos ficam espantados com o colapso da sociedade. Porque todas as pessoas que formam a sociedade a vida delas está em colapso, não é? Fora de Deus. Porque para viver fora de Deus, deixa eu usar aqui uma imagem assim, é como se você estivesse puxando uma carroça sem rodas. Aquilo não foi feito para funcionar assim, mas se você puxar, ela vai por um tempo. É difícil, a vida é complicada se você resolve puxar a carroça sem rodas, mas ela vai funcionar por um tempo, não é? E vai até parecer estar avançando, mas à medida que você arrasta aquilo de uma maneira que ela não foi feita para ser, sem rodas, você vai deixando pedaço para tudo quanto é lado. Quanto mais tempo tu arrastar ela sem rodas, mais pedaço vai ficando pela rua, ela está entrando em colapso, ela está sendo usada de uma maneira que é contra a forma como ela foi concebida para existir. Assim é a vida do homem, sem Deus. Vivendo sem Deus, a vida do homem está entrando em colapso, ele está empurrando a vida, ela foi feita para ser centralizada em Deus e para se deleitar em Deus, ela não está fazendo isso. Ela está sendo arrastada. Nesse período de vida que ele está sendo arrastada, a vida, ela está entrando em colapso, está ficando um pedaço para tudo quanto é lado, está entrando num colapso, até chegar no colapso final. Você pode se mover, você pode até ir para frente, mas você não está funcionando como você foi construído para funcionar. Então toda essa força de ir para frente só gera mais destruição. Quando você é regenerado, você fica em paz com Deus. Você vai para o lugar onde você devia estar ao ser criado. Há uma quantidade incrível de paz sobre você, porque você está em paz com a razão da sua vida. Então a sua vida, antes, ela tinha um coração para viver em torno do seu próprio desejo, dos seus próprios ídolos. O teu coração, ele estava todo voltado para uma coisa só, para as suas concupiscências. A Bíblia diz que um homem, ele é guiado pelas suas concupiscências, de todo o coração, mente, vontade. O homem estava junto, unido em direção à concupiscência. O homem todo, na carne. Mas agora, em você foi colocada uma semente que é alienígena, assim, ela não é desse planeta, ela não é da sociedade humana. Essa semente que foi colocada nos que foram regenerados é um princípio de santidade, é um anseio por Deus, é um anseio por piedade, por uma vida que honre Deus, é um anseio de amá-lo sobre todas as coisas. É uma alegria, é paz, é paciência, tudo na semente com a qual nós fomos regenerados. Nessa semente incorruptível que Pedro falou. E é disso que Paulo está falando ali, o fruto. Se você anda no Espírito, é isso. Então, há uma reconfiguração total
Mas agora o seu coração não está todo voltado para uma coisa só, como estava antes. Sabe? Antes, tudo em você, junto, estava em direção à concupiscência. Agora, esse princípio imortal de vida, essa semente incorruptível foi colocada em você com todos esses elementos alienígenas. Desejo de ser santo, um desejo de honrar a Deus totalmente, de viver para Ele, viver para a sua glória, a alegria de ter o deleite de tê-lo como seu Deus. E agora, parte do que você é, ainda é aquilo antigo. Então agora há uma guerra dentro de você. É uma guerra que aqueles que estão em Cristo não podem perder, porque o que foi colocado neles é invencível, imortal. Mas a ordem é a partir daquilo que Ele fez, da habitação dEle, dos meios de graça, cresça na graça e no conhecimento, cresça na salvação de vocês. Esse crescimento não é ser colocado nada que está fora, tudo está lá na semente, naquela semente incorruptível. Agora você não está mais lutando contra Deus. Essa luta é totalmente diferente. Você agora está lutando contra o seu antigo eu, que a Bíblia chama de o velho homem, que era guiado por aquelas concupiscências. Essa é a luta. Paulo diz: o espírito milita contra a carne contra o espírito. Você vê, não está falando sobre o físico, era sobre esses princípios dominantes. Agora é uma guerra diferente, porque é uma guerra no interior. Ela mudou de local. E ela não é mais uma guerra contra Deus, ela é uma guerra contra tudo em você que você sabe que não honra a Deus, que era tudo que você era antes. Então a guerra, o que Paulo chama isso, ele chama isso de o bom combate. É a boa guerra, a boa luta, o bom combate. É diferente do antigo. A luta antiga era ruim, porque a luta era contra Deus. É uma luta que você vai acabar sendo totalmente alienado. E você vai, à medida que você vai arrastando a vida, igual nós estávamos usando a carroça, você vai deixando pedaço para todo quanto é lado. É inevitavelmente essa guerra contra Deus acabar na ruína final. Quem pode lutar contra Deus? Não é? Agora, há uma guerra totalmente diferente. Ele chama isso de bom combate, porque é a guerra contra o seu antigo eu, que não era submisso a Deus, e que ainda Deus colocou um princípio invencível em você, e esse princípio invencível vai crescer, e isso que é crescer na graça e no conhecimento de Deus, não adquirindo novas coisas, mas é aquele potencial da semente incorruptível que está em nós, se desenvolvendo, crescendo. Então você sabe que há duas maneiras de você fazer exercício, uma que não leva você a lugar nenhum. Por exemplo, você às vezes, quantas vezes já aconteceu isso comigo antigamente? Você sai correndo para pegar um trem, você desce na estação, aí você descobre lá na plataforma que você está que o trem vai para outra, não é aquela, você está na errada. Você tem que subir as escadas correndo, tem que correr, é uma loucura para chegar do outro lado, às vezes não dá tempo, você fica cansado, você fica, sabe, esse corre-corre do dia a dia, atrasado, esse deixa você exausto e não te dá nada. Você no final do dia está um bagaço, cansado, isso só tirou. Agora há um outro tipo de exercício totalmente diferente. Você vai para uma academia, se você não souber fazer o exercício direito, você tem um personal lá, um professor, você faz os exercícios certos, você faz tudo o que tem que fazer, e no fim, quando você vai se sentir melhor e não pior. É cansativo, tem esses elementos, mas você vai acabar mais forte e não menos forte. Você vai desenvolver músculos e não ficar acabado. Então a luta antiga contra Deus deixava você em pedaços como a carroça, você está se desintegrando, assim, à medida que vai sendo arrastado
A carroça sem rodas vai deixando pedaço para todo lado. Esse é o combate contra Deus até que chega ao fim. Já esse outro combate não, ele te constrói, ele te edifica. Esse é o bom combate da fé. É assim que Deus determinou que nós vamos crescer no período que Ele achou importante nós ficarmos no mundo, onde esse mundo é contrário a tudo que Ele é, e vivermos de uma maneira que o honre, desenvolvendo essas realidades que Ele já colocou em todos aqueles que Ele regenerou de fato. Mas há pessoas que não estão lutando nada, e esse é um problema que na verdade nós queremos meditar no resto do tempo, não é? Tem pessoas que estão um pouco infelizes, vagamente infelizes com a sua vida espiritual, vagamente infelizes com a sua vida assim, mas na verdade não há nenhuma luta. Outro dia alguém me disse, eu não sinto a luta. Eu falei, você quer ver a luta? Não tem luta? Prometa hoje, nesta noite, todo dia, ficar 40 minutos com a palavra de Deus, uns 20 orações todo dia. Faça isso, e vá em frente, e aí haverá muita luta. Você vai fazer isso por um dia, 2, 3, e depois vai ter dias que você vai achar, foi muito corrido, foi muito difícil, não consegui, e depois você vai pensar, olha, como eu deixei de fazer isso? Como a minha vida está fora do controle que devia estar. Então apenas diga, não importa o que acontecer, as mudanças da vida, as dificuldades do dia, eu vou ficar 40 minutos sozinho com a palavra de Deus, meditando, e depois vou passar mais um tempo em oração, e vou prestar atenção totalmente, aquietar o coração, prestar atenção totalmente nele. E você, quando fizer isso, você vai ver que tudo em seu corpo, tudo em sua programação, tudo em sua agenda, tudo em seu mundo, a carne, o diabo, vão vir atrás de você. E você vai descobrir que há uma luta quando você tem propósitos de que essas verdades, que a Bíblia diz que está num coração regenerado, essas coisas potenciais que estão lá, cresçam, e que é a ordem de Deus. E você vai descobrir como isso é importante, porque você vai descobrir, quando você está fazendo algo, às vezes você pensa assim, isso não tem importância nenhuma, mas quando você está fazendo alguma coisa que você vê se levantar vários impedimentos, né? Ou seja, se você está numa posição, numa guerra, onde não acontece nada, você pensa, você não está tomando conta de nada, que isso não tem importância, mas se você vê várias guarnições tentando tirar você daquela posição, você vê, isso é importante. Talvez haja, você vai pensar, algo importante nessa posição. Se você quiser crescer na graça, no conhecimento de Deus, você vai ver que você vai ter toda a oposição do mundo, e ou você luta da carne de Satanás, ou não é possível. E se você não está sentindo nada, porque você não está fazendo isso. É óbvio que você não está. Não é? Uma pessoa que vive exatamente como um homem sem Deus vive, no final do dia ele pode dizer, olha, o dia foi muito comum. Contanto que não aconteça nenhum contratempo na sua vida, você vai achar que foi comum, porque não há luta nenhuma. Mas se você olhar para aquilo que Paulo diz, aqueles que estão no Espírito, eles já crucificaram isso que eu estou dizendo, alegria, paz, isso é o fruto inexorável da semente que está em nós. E se você começar a olhar para essas coisas e olhar para essas coisas e disser, olha, isso precisa crescer em minha vida, então haverá luta na sua vida. É inexorável. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, algumas nações ficaram neutras. E elas estavam lá neutras. Agora, quando uma nação que estava neutra escolheu um lado, na mesma hora ela foi atacada pelo outro lado. Sabe? Ela não estava sendo atacada, porque ela dizia que era neutra. Mas assim que ela disse, olha, eu apoio os aliados, pronto. Eu não estou mais neutra nessa guerra. Imediatamente ele ia ser atacado pelo lado oposto, porque você disse, eu estou desse lado. Então agora você ganhou inimigos. Sempre que você decidir, sempre que você declarar uma fidelidade incondicional a um lado, você então está em guerra. Se não há luta, é porque você não declarou uma fidelidade ao mestre.
total mestre que você diz que declarou. E você só pode expressar a fidelidade que você diz ter a Cristo se você está envolvido no esforço do crescimento na graça e no conhecimento de Deus. Essa é a única realidade que diz você está de fato totalmente comprometido. Não é um comprometimento, é verdadeiro cristianismo. Quando você expressa a tua fidelidade para com Deus no esforço em crescer em oração, usando os meios de graça para começar a ministrar, para falar com as outras pessoas a respeito de Cristo. Pregar não é uma questão de talento. Pregar é para os obedientes. A Bíblia, Jesus deu uma ordem para nós: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É uma ordem. Ele diz: se vocês tiverem jeito, se vocês tiverem um jeito de falar, não, isso é uma ordem para o temperamento de André e para o temperamento extrovertido de Pedro. É para todos. Não obedecer a qualquer mandamento de Deus é pecado. Não é? Então você quer ter uma luta nas tuas mãos amanhã? Se decida que você vai pregar o evangelho. Você vai ver que vai ser difícil. Vai ver que vai ter oposição. Vai ver que... Outro dia alguém me disse: eu nunca tive nenhum problema, eu vivi em todos os ambientes como cristão, nunca tive problema nenhum. Eu pensei, provavelmente esse cara nunca viveu num ambiente nenhum como cristão. Não é? É por isso, ele não tem problema nenhum. O apóstolo Paulo disse assim: porque esperam em cidade me esperam tribulações, dificuldades, prisões. Por quê? Se ele fosse para aquelas cidades, ficasse lá, trabalhasse, fosse para casa fazer um churrasco, visse um futebol no final de semana, é óbvio que não considerava com ele. Ele ia dizer assim: não tem luta nenhuma. Cidade em cidade, já vai morar em todas as cidades do Império Romano. Ninguém me perturba. É óbvio que não. Agora, se você obedece o seu chamado, então você vai ver que existe luta. Jesus, por exemplo, disse assim: qualquer pessoa que se envergonhar de mim diante dos homens, eu vou me envergonhar deles diante do meu Pai. Então isso é um incentivo bastante forte para você falar a respeito de Cristo. Mas é porque as pessoas não gostam. É por isso que os apóstolos morreram, queridos. Se as pessoas gostassem, não tinha mártires. Se elas gostassem, ou se eles ficassem quietos, não existiam mártires. Se eles só falassem o que a cultura queria ouvir, o que as pessoas queriam ouvir, não teria mártires. O sangue dos mártires não seria a semente da igreja. Agora, identifique-se onde você estiver como cristão. Identifique-se com o que a Bíblia diz sobre ser os valores que dominam a tua vida. E assista se você não vai ter oposição. Faz isso em todos os ambientes que você vive. E vai haver uma luta em suas mãos. E vai haver uma guerra. Você vai sentir poderosamente a guerra que Paulo está dizendo, a guerra da carne contra o espírito. A guerra que Paulo tinha que enfrentar de cidade em cidade. Ele podia ficar com medo de apanhar. Essa é a guerra. A parte de nós, que é o que guiava nossas vidas antes, não quer apanhar em lugar nenhum. Precisa de uma fidelidade total para achar que vale a pena fazer algo, mesmo aquilo trazendo isso que ele... Então, ele sentia a luta e ele foi vencedor. Então, o apóstolo Paulo diz assim, 1 Timóteo 6,12, para um jovem, para um garoto: combata o bom combate da fé. Paulo fala o tempo todo sobre esse conflito, e ele falou com Timóteo, escreveu para ele: combata o bom combate da fé e tome posse da vida eterna. É assim que aqueles que estão em Cristo fazem. O verdadeiro cristianismo é um combate. Não há como nós vivermos o verdadeiro cristianismo e não sentirmos o combate. Mas você vê, o verdadeiro cristianismo é um combate. Há um tipo de cristianismo que não é combate nenhum, nem interno, nem externo. Então a gente nunca deve esquecer dessa palavra, verdadeiro, verdadeiro. Então, se nós aceitarmos algo que simplesmente satisfaça nossas consciências sonolentas, para não se sentirem culpadas, nós podemos dizer que temos um cristianismo que não existiu combate, que essa guerra que Paulo fala, por exemplo, entre a carne e o espírito, e a guerra
na qual, o combate na qual nós estamos envolvidos, na minha vida praticamente não existe nada. Crescer envolve exatamente o combate, nós crescemos nesse combate. É assim que crescemos, sabe, a paciência, a alegria na tribulação, todos aqueles frutos que estão na semente, se alguém de fato for regenerado, crescem no meio dessa luta. Então, Paulo diz, olha, nós morremos, nós fomos sepultados com Cristo. E então, quando nós começamos a viver como homens assim, não só simplesmente alguém que deseja ser sepultado como cristão, e no dia o pastor falar umas coisas lá interessantes sobre nós, na hora que estiver colocando nosso caixão no túmulo. Se você escolhe a agenda do mundo, aquilo que o mundo pode aceitar, é óbvio que não vai haver combate nenhum. Se você vive nos ambientes lá, quieto, as pessoas só sabem, aquele cara ali é cristão. Só isso. Mas nada. Então é óbvio que não há luta nenhuma. Se você não tem nenhum compromisso com a vida de meditação na palavra, de oração, não há combate, porque o combate é exatamente contra essas coisas que desenvolvem tudo isso em nós. O verdadeiro cristianismo envolve um combate. O crente autêntico é convocado para ser um soldado. E ele deve se comportar como tal até o fim. É por isso que Paulo, quando chega no fim, diz, combati o bom combate. Terminei a carreira. É só aí. Esse é o único lugar, é o único momento que acabou. Nós vamos partir, acabou a peleja. Eu não tenho mais um corpo, eu vou ter um corpo glorificado, não vou ter que lutar contra paixões nesta vida, que desonram Deus, mas até lá eu estou na luta. Então, essa luta envolve lutarmos contra a carne, que é aquela definição que nós vimos, contra o mundo e contra Satanás. Desconfie de qualquer pessoa. Hoje está cheio de gente assim, pela internet, assim, gente que luta contra a verdade, fica falando do pastor tal, da heresia tal. Às vezes isso é tudo que eles fazem na vida. Não há um combate contra o mundo. Pelo contrário, eles tentam racionalizar o que o mundo faz, a visão que o mundo tem de vida. Eles sempre tentam dar um jeito de encaixar, porque a vida deles, na verdade, não tem nenhuma guerra contra o mundo, nem contra a carne. Na verdade, então, nem contra o diabo. Tudo aquilo ali é só aquela luta, isso não é luta pela verdade. A luta pela verdade, ela flui de corações que foram capturados pela beleza de Deus, que tem a semente de corpo. Gente assim, a Bíblia diz, está lutando contra a carne, está lutando contra o mundo, está lutando contra o diabo. Aquelas pessoas que escolhem, aquela pessoa tem uma coisa assim meio que anti alguém, anti-determinada grupo, igreja, não tem nenhum compromisso que flui de dentro, porque esse compromisso com Deus e com a sua glória é uma luta que envolve a luta contra o mundo, não um encaixe da nossa vida com o mundo, uma luta contra a carne. Há pessoas que estão justificando um monte de pecados, vivendo uma vida igual ao mundo, mas estão lá lutando pela verdade. Que verdade? Que verdade elas estão lutando? Não existe esse tipo de verdade desassociada da semente incorruptível, que colocou um homem nessa luta. Então desconfie de qualquer pessoa que tem um comprometimento, até às vezes uma defesa da agenda do mundo, da cultura, sempre racionaliza, sempre de alguma maneira não vê as coisas como deviam ser vistas, como a Bíblia diz, como Deus diz, porque ele é mundano, e ele finge estar lutando pela verdade. A vida dele, ele fala sobre o sucesso da igreja, mas a vida dele é um fracasso. Ele devia pensar, se todo mundo da igreja, que eu digo, que eu critico, fosse igual a mim, a igreja ia ser um sucesso no mundo? A igreja ia ser maravilhosa se todos fossem como eu sou? Vivesse a vida que eu vivo? Então, a luta principal do crente é contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. 3 inimigos, arqui-inimigos, contra a qual nós declaramos guerra. É nesse embate que nós crescemos. Deus nos colocou nele, Deus nos quer nele. Então não é um conflito que você escolha. Se você não fosse uma criatura
que foi resgatada da morte e que ainda não tivesse ainda não tivesse sido glorificada, então você não teria um conflito interior, mas você tem. É por isso que Paulo diz: aqueles que são cristãos crucificaram suas paixões, crucificaram porque elas existem. Deus deu poder para nós mortificarmos o pecado cancelado, ou seja, a culpa foi cancelada e foi dado o poder para mortificar isso. Entretanto, em face de nós vermos em nós ainda a corrupção, um diabo ativo e um mundo que ilude em sua inimizade contra Deus, então o combate é inevitável. Mesmo depois, então, de termos essa semente foi colocada em nós, ela vai crescendo, dominando tudo e vai terminar sua obra na glorificação. Nós vemos muitas coisas em nós, dentro de nós, que está em oposição àquilo que nós valorizamos mais, Deus e a sua glória. Então há esse combate interno, esse novo princípio de vida imortal dentro de nós, que não pode ser vencido, mas a gente vê na gente um outro princípio. E a Bíblia, e Paulo diz: aqueles que estão em Cristo, eles crucificaram, eles matam esse princípio, eles têm esse poder, eles são livres. Esse coração jamais, o nosso coração jamais estará isento de imperfeição no mundo. Então nós lutamos, nós combatemos. Jesus fala para a gente vigiar e orar. Paulo diz assim: eu esmurro a mim mesmo e reduzo a servidão. Não é o corpo, é aqueles princípios que tentam ainda se levantar contra Deus, contra a centralidade de Deus. E ele diz: e os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou então ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Isso em Marcos 14, 38, 1 Coríntios 9, 27, Gálatas 5, 24 e Colossenses 3, 5. Então, o crente precisa combater contra a carne, isso é inexorável. Ninguém está lutando pela verdade, senão está, pelo contrário, está racionalizando a sua vida como a do mundo. E o crente precisa combater contra o mundo, ou seja, contra a sutil influência desse poderoso inimigo. Tem que haver uma resistência diária contra a influência do mundo na sua vida. Tem? Então você não está combatendo. Uma resistência real da nossa parte. Por quê? Porque se é uma batalha diária, jamais o mundo pode ser vencido. Mas João diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Ou seja, há uma resistência diária. O amor pelas coisas do mundo, o temor do escárnio, do senso de culpa que o mundo tenta te impor. Né? O mundo tenta impor ao cristão culpas. A fidelidade a Cristo o mundo vai te impor a culpa de ser intolerante, porque você diz que Jesus é o único caminho. O temor disso se você deixar o temor de ser visto assim controlar alguma coisa em você, você está perdendo. Então o desejo secreto de ser aceito pelo mundo, o desejo de agir como agem as pessoas que vivem na carne, que não foram regeneradas, o medo de ser considerado um extremista. Isso não é só o mundo que vai te acusar, um monte de cristãos vão te acusar de dogmáticos, fundamentalistas. Paulo era dogmático. Você não tem como combater de verdade se você não está abraçado com a verdade de Deus, que te colocou, regenerou, te colocou uma semente imortal e te colocou em oposição a todas essas coisas. Todos esses são adversários espirituais e eles nos assediam continuamente. Então a Bíblia diz assim: não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou então diz assim: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou então diz assim: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Ou então diz: e não vos conformeis com este século. Tiago 4,4, 1 João 2,15, Gálatas 6,14, 1 João 5,4 e Romanos 12,2.
não há instrução mais clara, não é possível, do que essa. E o crente precisa combater contra o diabo, sabe? Da mesma maneira que ele passeou pela terra, de rodear a terra, e foi dizer, olha, Jó é fiel porque ele tem tudo. Enfim, ele está sempre assim. A Bíblia diz que, o apóstolo Pedro, que ele está em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sendo ele um inimigo invisível, homicida, mentiroso, ele usa exatamente o mundo e a carne como os seus aliados. O tempo todo, sem descanso. Então, só vigilância e oração. Jesus diz, olha, você precisa de vigilância e oração, você precisa disso, mas você precisa mais do que isso, né? Você não pode ter menos que isso, mas você precisa ter mais. Você tem que estar pronto para o combate, tem que se revestir de toda a armadura de Deus, para poder resistir firme no dia mal, para lutar contra as astúcias ciladas do diabo, não é? Você precisa estar num combate verdadeiro. Há um grande almirante britânico, almirante Nelson, que é considerado talvez o maior gênio da estratégia do combate naval de todos os tempos. Ganhou batalhas assim incríveis, como de Trafalgar, por exemplo, quando a Espanha e a França se aliou contra a Inglaterra, tinha um poder muito maior, numérico, de navios, e mesmo assim, em 1805, foram derrotados, e há batalhas memoráveis. Ele diz algo que eu acho assim, importante. Ele diz assim, em tempos de guerra, o pior equívoco consiste em você subestimar o inimigo e tentar fazer uma guerra pequena. Ele diz, nunca faça uma guerra pequena. Se você está numa guerra, faça uma grande guerra. Nunca pense numa guerra pequena, porque guerra pequena não existe. Isso é o caminho para você ser derrotado. Então o combate cristão não é uma questão de somenos. Nós olhamos e perguntamos o que dizem as Escrituras para nós. A Bíblia diz assim, combata o bom combate, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado. Você não pode dizer, eu fui chamado por Deus. Então você foi chamado para o combate, porque é para isso que Deus chama. Paulo diz assim a Timóteo, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. É óbvio que se Paulo se colocasse na sociedade como grande parte dos cristãos, ele não ia ter combate nenhum. Nem Timóteo. E diz assim, Paulo, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecei inabaláveis. Essa é uma palavra... É um grito, um chamado para o combate. Quantas vezes eu já vi algumas pessoas usar um versículo no meio para fazer exatamente o oposto? Ele diz assim, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então ele vive uma vida. O que Paulo quer dizer é que por trás daquilo que em nós mesmos a Bíblia chama de carne, e por trás do mundo, da sociedade que você está vendo, existem poderes, existem dominadores. Não quer dizer que o embate não vai acontecer e vai fazer você ter problema com seres humanos. Quem batia em Paulo? Era algum espírito? Quem botou Jesus na cruz, pregou? Quem foi lá mentir? Quem foi lá falar algo que não era verdade? Quem foi lá fazer falsas acusações? Foi gente, foi ser humano. Jesus, ao combater, ele teve que dizer para outros seres humanos, como os fariseus, a respeito do caráter que eles tinham, e eles não gostaram. Eles não ficou em casa dizendo, a luta não é contra a carne, eu vou ficar aqui só quietinho, não quero arrumar. Não. O que a Bíblia está dizendo é que por trás, no combate, contra o mundo e contra a carne, por trás disso, há potestades e principados. Você não pode ver só o mundo, só a sociedade, só os homens, mas não é que você não vê, é através deles, do homem, é que as coisas estão... A inimizade contra Deus, por exemplo, em Cristo foi manifestada, mas é óbvio que além dos seres humanos, por trás disso tinha outra coisa. É sobre isso que ele está dizendo. Não está dizendo que você vai ficar numa guerra
que não envolve você mesmo e não envolve o mundo que está à sua volta. Ele está dizendo que nesse mundo há principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Esse mundo é tenebroso, não é só o que você vê, mas é óbvio que o que você vê faz parte daquilo. Sabe, quem apedrejou Estevão foi gente. Ele não disse, não quero falar nada, eu não vou ter problema com essas pessoas porque a luta não é contra a carne. Não, ele tem problema com pessoas, com governos, com poderes do mundo. Mas ele está dizendo, por trás disso há muito mais do que homens. Então, quando ele fala isso, ele não está dando uma desculpa para você ter uma posição neutra no mundo. Porque a luta não é contra a carne, vou ficar aqui numa posição. Não. Você se posiciona diante do mundo pela glória de Deus. É óbvio que você vai ter problemas com seres humanos. Você tem problema até com você mesmo. De olhar para dentro de você e falar, isso tem que morrer em mim, porque isso desonra a Deus. Então ele diz assim, esforçai-vos para entrar, por exemplo, Cristo, pela porta estreita, pois vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Ou diz assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Agora, porém, em outro texto, quem tem bolsa tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada vende a sua capa e compre uma. Ou então assim, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, ou seja, portai-vos como varão. Ele está dizendo o seguinte, é porque a Bíblia tem uma linguagem assim, a tradução assim, seja homem, não é isso que ele está dizendo, não, seja homem, se portem como um homem numa guerra. Agora a mulher também vai para a guerra, então, assim, não seja mole, é isso que ele está dizendo, não seja mole. É isso que ele está falando para Timóteo, para nós. Este é o dever de que eu te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Combata firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e boa consciência. 1 Timóteo 6,12, 2 Timóteo 2,3, Efésios 6, 11, 13, Lucas 13, 24, foram os textos que eu li. João 6, 24, Mateus 10, 34, Lucas 22, 36, 1 Coríntios 16, 13, 1 Timóteo 1, 18, 19. Palavras como essas são claras e inequívocas. Se nós não há nenhuma dificuldade de entender, onde houver graça verdadeira, ali haverá conflito espiritual. O cristão é um soldado, não há crescimento sem isso. Crescer na graça e no conhecimento de Deus. Se você não faz morrer em você tudo que você percebe que desonra e não faz parte daquilo que honra a Deus, é óbvio que não há luta. Se você tem uma justificativa para isso, não há luta. Se você não tem um compromisso em usar os meios de graça, não há luta. Agora, tem um compromisso com eles, você vai ver como há uma luta. Como tua agenda, como o mundo, como tudo conspira contra. Como a tua carne, como tudo conspira contra. Esse combate não é para ser salvo, mas esse combate são para aqueles que foram de fato chamados e salvos. É um combate inevitável. Você não pode ficar, você agora não é neutro, você tem um mestre que tem a sua dedicação integral, o outro lado parte para o combate. Então você não pode permanecer neutro, isso não é política, isso não tem espaço para inatividade calculada. Ninguém pode escapar disso sobre qualquer alegação. Muitas pessoas vão escapar da guerra porque tem um problema aqui, um problema lá, uma dificuldade aqui, e não podem. Mas nós não temos essa opção. Ou o homem está combatendo, ou no fim ele vai mostrar que é um homem perdido. Ele não foi regenerado com uma semente incorruptível. Ele não está lutando. Ou o homem batalha uma guerra contra essas coisas, ou ele está guerreando contra Deus, ou ele está em guerra com Deus. Mas quando ele está em paz com Deus, tudo que ele vê nele mesmo que desonra a Deus, faz ele morrer. Ele combate o espírito contra a carne, ele combate o mundo, e ele sabe o que está por trás disso tudo. Trata-se de um combate ditado pela necessidade universal
Nenhuma categoria ou faixa etária está fora disso. Você vê que Paulo está falando com um garoto, com um jovem, está dizendo, combata, seja corajoso, sofra comigo. Timóteo não manda uma carta dizendo, mas eu só tenho 20 e poucos anos. Eu sou jovem, eu tenho que me distrair, depois eu vou me preocupar com isso. Não, você foi chamado, você é um filho de Deus, combata. Isso é para todos, crentes, pregadores, jovens, velhos, gente instruída, cristão não instruído, um cristão que seja rei, ou um cristão que seja súdito, sábios, ignorantes. Se o homem está em Cristo, ele está em combate, não há nada que tire ninguém disso. Todos nós, por natureza, temos um coração no qual ainda existe orgulho, incredulidade, indolência, mundanismo e pecado. Então fazei morrer, a não ser que você diga que no seu coração não há nada disso, nada que desonre Deus. Então você não precisa guerrear. Mas se há, você tem que estar guerreando. Ninguém é louco de afirmar o oposto. Nós vivemos num mundo que é inimigo de Deus. Então, a não ser que você vivesse num mundo que fosse amigo de Deus, então você tem que estar guerreando. Cada um de nós conta com um diabo ativo. Então você tem que estar guerreando. Todos nós, desde a pessoa mais importante do mundo que realmente esteja em Cristo, até a pessoa mais humilde no mundo, se está em Cristo, tem que estar guerreando contra essas mesmas coisas. A carne, o mundo, Satanás. Trata-se de um combate de necessidade perpétua, ou seja, ele só vai acabar no fim. Eu mencionei o almirante Nelson, ele morreu em 1805. Na batalha, ele deu várias batalhas incríveis, mas na batalha mais incrível de Trafalgar, ele morreu nela. Mas ele teve a estratégia, ele venceu a batalha, mas ele morreu lutando lá. A França e a Espanha não ganharam a batalha, mas o almirante Nelson morreu lá. Um soldado só acaba seu trabalho quando a vida acaba. Um soldado chamado por Deus. Então o combate cristão necessariamente prossegue sem parar. Enquanto pudermos respirar, teremos que conservar a nossa armadura no corpo. Nossas mãos com a espada. Um certo puritano, já velhinho, quase morrendo, disse, olha, até mesmo às margens do Rio Jordão, eu encontro Satanás mordicando meus calcanhares. A luta continua até o fim. Eu sinto que eu estou nos últimos dias da minha vida. Agora, se você simplesmente come, bebe, vive, ganha o seu salário como o mundo, não há batalha nenhuma. Agora, quando você está em Cristo, você sente o conflito com suas vigílias, entrechoques, agonias, ansiedades. É batalha, é assim mesmo, você sente. O pior estado da alma é o estado em que o valente, bem armado, amarrou, dominou um lugar, e não há nenhuma luta, não há nenhuma resistência. Porque ele faz isso, e os homens todos do mundo estão fazendo a sua vontade. Paulo diz, essas são as piores algemas, são aquelas que não são sentidas. Paulo diz assim em 2 Timóteo 12, 25, 26, porque nós pregamos, ele diz assim, deve corrigir com mansidão os que se opõem, na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento. Para quê? Levando ao conhecimento da verdade. Para quê? Para que assim voltem à sobriedade, ou seja, como está fora de si, e escapem da armadilha do diabo. Qual é a armadilha do diabo? O que Paulo está falando? Que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Todos os homens estão aprisionados numa armadilha em que eles fazem a vontade do diabo. Paulo diz, pregue, para que Deus conceda arrependimento, para que eles sejam libertos, na esperança de que Deus conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou. Para quê? Para fazerem a sua vontade. Então o cristianismo não é só um combate, é o grande combate da fé. O grande combate da fé. A fé é o eixo. Quando alguém diz assim, olha, aquela pessoa é muito dogmática, fundamentalista, ninguém luta até a morte por algo que não é assim. A palavra de Deus é o alicerce primário, a fé na verdade de Deus é o alicerce primário do caráter cristão. Ele é o que é por causa da palavra de Deus, ele faz o que faz por causa da palavra de Deus, ele pensa como pensa por causa da palavra de Deus, ele age como age por causa da palavra de Deus, ele espera como espera segundo a palavra de Deus.
a simples razão de todo o seu coração estar capturado pela beleza de Deus, revelada em sua palavra, o deixa assim. Nós amamos a verdade de Deus, ela domina nossos corações. Nós não estamos lutando pela verdade como aquelas pessoas que não estão lutando nada, não estão usando os meios de graça, a comunhão dos santos, a oração, o estudo da palavra junto, o estudo da palavra diária, a vida de oração, não estão usando nada, estão lutando pela verdade, escrevendo umas coisas na internet. Não estão lutando contra a carne, nem contra o diabo, nem contra o mundo. Pelo contrário, tem uma relação muito boa com o mundo, com a sua agenda. Porém, no instante que nós nos sentamos para examinar e considerar a verdade do que é se chamar, nós sentimos a impossibilidade de você viver assim e ser cristão. No caso de cristãos autênticos, a fé é a espinha dorsal da sua vida espiritual, a verdade de Deus. É óbvio que você é fundamentalista na verdade. É óbvio que você não negocia ela, você não é político. Muitas pessoas foram mortas por causa de verdades como a Santa Ceia, foram mortas. Muitos dos mártires que você admira, coisas que as pessoas não achariam importantes. E mediante a fé, essas pessoas, elas veem um Salvador invisível que as amou e se entregou por elas, que pagou as suas dívidas, que levou sobre si mesmo os seus pecados, que apagou suas transgressões, que ressuscitou dos mortos, que está à direita do Pai intercedendo por ele. Ele vê isso o tempo inteiro, todo dia, em todo lugar. Ele vê Jesus e se apega a ele, contemplando ele como Salvador, confiando na expiação que ele fez, desfrutando a paz que ele comprou com Deus. E esse crente então percebe inúmeros pecados, o seu coração é fraco, o mundo é cheio de tentações e o diabo é ativo, sabe? A carne, o mundo e Satanás. E se ele só conseguisse enxergar isso, então ele se desesperaria. Mas há uma semente incorruptível, então ele vê outras coisas, ele contempla o sangue de Cristo, ele contempla a sua justiça, ele contempla o seu sacerdócio eterno, tudo isso é invisível para o homem comum. Ele acredita que todas essas coisas lhe pertencem, que foram feitas para resgatá-lo. Ele vê em Cristo tudo que Cristo é e fez por ele, e ele descansa do fardo, contempla Cristo, então ele continua lutando. Romanos 8,37 diz: por meio daquele que nos amou. E então nós crescemos, esse é o chamado. Paulo era um homem que as pessoas diriam que era dogmático, que era um homem fundamentalista. Ele disse que nem se um anjo pregasse outra coisa. Então eu quero encerrar dizendo que a Bíblia diz que esse combate é bom. Você pode ouvir isso tudo e pensar: que coisa, um domingo essas coisas que eu escutei, fiquei meio, estou até meio sobrecarregado. É o oposto. É o único bom combate que existe no mundo. Você está lutando por tantas coisas, nenhuma dessas coisas é um bom combate. O verdadeiro cristianismo é um bom combate, ele é bom. E isso é estranho, porque qualquer combate tem algo que não é bom neles, mesmo aqueles que são importantes. Não há dúvida, o cristianismo não prega o pacifismo. Não há dúvidas que, em certos casos, a guerra é uma necessidade inevitável para garantir a liberdade dos povos, que os fracos não sejam massacrados, como está acontecendo no mundo hoje. Mas isso que nós chamamos de a guerra necessária, entre aspas, a boa guerra, é porque ela é menos má do que o mal que ela vai deter. A Segunda Guerra Mundial foi necessária porque, por mais males que a guerra trouxesse, ela era menos má do que aquilo que Hitler queria fazer no mundo. É isso que a torna boa, mas em toda guerra há um monte de coisas ruins, 50 milhões de pessoas morreram. Envolve a quantidade enorme de derramamento de sangue, desperta nos homens as piores paixões, enche lares pacíficos de viúvas e órfãos, espalha a pobreza, como por exemplo um país todo destruído, foi necessário, mas a Alemanha foi toda destruída, era inevitável, mas você vê, a guerra traz muita dor, interrompe a obra de evangelização, e sim, mesmo a boa guerra tem um mal incalculável nela. Ela não é boa no sentido pleno. Agora, o que faz o combate cristão ser um bom combate? Em primeiro lugar, é porque nós temos um líder, não é? O melhor de todos os líderes.
Ele nunca erra na estratégia, ele tem uma sabedoria perfeita, um infinito amor, uma força toda poderosa. Ele colocou uma semente incorruptível em nós, nos deu o seu Espírito. O capitão da nossa salvação nunca deixa de nos conduzir em triunfo, ele não vai perder nenhum de nós. Não existe essas coisas, esses aqui podem morrer para a gente tomar aquele ponto ali. Não, ele não vai perder ninguém é descartável. O mais humilde servo do seu exército é tão precioso quanto aqueles que nós podemos achar mais importante. Então o combate é maravilhoso, por causa do general, do capitão da nossa fé, a Bíblia diz, olhando para ele. Em segundo lugar, o combate é bom porque é realizado com a melhor de todas as ajudas. Você pode achar, olha pastor, eu achei isso tudo muito difícil, mas o Espírito Santo veio habitar em nós. Deus colocou em nós uma semente incorruptível. Ele tornou nossos corpos templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos escolhidos na eternidade pelo Pai. Nós somos lavados pelo sangue do Filho. Nós somos o templo do Espírito Santo. O combate é bom porque nós temos a melhor de todas as ajudas. Deus, o Espírito Santo, nos ensina a cada dia, nos conduz, nos guia, nos dirige. O Pai nos guarda com o seu poder infinito. O Filho intercede por nós à direita do Pai. Olha, é uma corda de 3 dobras, Pai, Filho e Espírito Santo, que é inquebrável. É a melhor de todas as ajudas, a provisão divina para nós, o suprimento diário nunca vai faltar. Às vezes numa guerra as pessoas cortam a linha que sustenta a guerra, porque para uma frente de guerra acontecer, tem que estar chegando comida, munição. Eles tentam romper essa linha, porque o exército está perdido. Nessa guerra nunca vai faltar para nós pão, água, vida, munição, tudo. Por mais fraco que alguém apareça, um servo de Deus aparente ser, ele pode ser como um verme. Estou falando do verme no sentido que o verme não tem um esqueleto, não tem uma carapaça. Ele pode ser, mas ele é capaz de realizar tudo que Deus chamou ele para realizar, porque é o poder de Deus. Em terceiro lugar, o cristão esse combate é então um combate maravilhoso, você vê, é um bom combate, ele é maravilhoso porque o cristão tem as melhores promessas nesse combate, as promessas de quem não pode mentir. A Bíblia diz que Jesus é o amém de todas as promessas de Deus para nós. Agora, não é um combate maravilhoso? Você não pode dizer nada a respeito da provisão de Deus. Por exemplo, ele diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lima de barra. É uma promessa. Se vocês forem regenerados, se eu habito em vocês, o pecado não vai ter domínio sobre vocês. É uma promessa que não pode mentir. Não é um bom combate. Eu vou combater contra o pecado, contra a carne, contra o mundo. Mas ele está dizendo, ele não pode te vencer. É impossível que você perca, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Ou então assim, e o Deus de paz em breve, é a promessa de Deus, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Nós temos as melhores das promessas para o combate. Ou então assim, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. São promessas maravilhosas. Olhe, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Ou então, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. E continua, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Ou então assim, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Essas promessas de Deus, é assim que nós combatemos, são com essas promessas. Paulo diz assim, olha, essa promessa para nós, para os combatentes, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. São as promessas dos combatentes. Nós temos as melhores promessas. Eu mencionei assim rápido, Romanos 6,14, 16, 20, Filipenses 1,6, Isaías 43,2, João 10,28, João 6,37, Hebreus 13,5 e Romanos 8,38. Então palavras como essas, elas têm um peso de ouro, são promessas maravilhosas. Se alguém te prometesse outras coisas para você fazer alguma coisa, mas essas promessas têm um peso. Quantas vezes só a promessa, só encher a nossa mente com a promessa houve batalhas incríveis, como a de Waterloo, por exemplo, em que finalmente Napoleão foi derrotado,
que as pessoas estavam lutando e parecia que não ia dar nada certo, mas chegou um recado: à noite vai chegar reforço. Então aquelas caras que pareciam estavam desanimados, a gente vai morrer, não tem jeito. Só de saber, vai chegar reforço à noite, eles seguraram o tempo todo que era possível. Vai chegar reforço. Agora nós temos promessa muito maior do que vai chegar reforço. Temos promessas que nunca o pecado terá domínio sobre nós, de que Deus não vai perder nenhum de nós. Então o combate cristão, então esse combate é bom, não é pesado, não, é o combate das nossas vidas. Paulo chama ele de bom combate da fé, e ele é bom porque é efetuado com o melhor propósito e o melhor resultado. Todo cristão é mais do que vencedor. Paulo diz assim: por meio daquele que nos amou, somos vencedores por meio daquele, Romanos 8,37. Então nenhum soldado de Cristo vai perecer. Que outra guerra isso existe? Que outra guerra as pessoas são reunidas, por mais valentes que sejam, alguém diz para elas: ninguém vai morrer, a gente vai para a guerra, vamos lutar e todo mundo vai voltar. Não existe guerra assim, essa é a única. Não haverá qualquer necessidade de alguém chorar pelas baixas perdidas, como as viúvas choram pelos soldados, as esposas, os filhos. O rol daqueles que foram chamados por Deus, daqueles que Ele alistou na eternidade, daquele que Ele chamou no tempo, no dia final da guerra, todo mundo vai estar lá. Não vai ter nenhum soldado que vai se perder. O rol dos que foram chamados e o rol daqueles que vão estar lá no fim é idêntico. É a mesma lista. Não falta um nome, todos. Então quando você vê, quantas vezes você vê documentários sobre a guerra, aqueles jovens indo cheios de alegria, cheios de bravura para a guerra, mas o corpo deles ficou numa sepultura no exterior, como um soldado desconhecido. Mas a Bíblia diz que não, que todos os chamados por Deus para o combate estarão na cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto, edificador. Hebreus 11:10. Jesus diz assim: não perdi nenhum dos que tu me deste. João 18:9. Não é bom esse combate? Jesus diz: Pai, todos que tu me deram, não perdi nenhum. O teu desejo é que eles tivessem a vida eterna, e eles têm a vida eterna em mim. Eles não podem perecer, não podem. Então o combate é maravilhoso, e ele é o único combate que faz bem à alma dos participantes. Todas as outras guerras, mesmo quando ela é uma guerra justa, ela devora aqueles que estão no combate. As pessoas se acostumam com morte, ela desperta as piores paixões no ser humano, sabe? Endurece a consciência. O cara no início a consciência é tocada pela morte, mas daqui a pouco já não é mais. Toda guerra, mesmo as que são necessárias, as que são inevitáveis, elas fazem um mal enorme. Mas não o combate cristão. Ele promove a humildade, o amor, aqueles frutos: longanimidade, benignidade. Ele mata aquelas obras da carne. É um combate maravilhoso porque ele faz bem aos soldados. Os soldados ficam mais plenos, cheios de alegria, cheios de gozo, prontos para viver, prontos para morrer no mundo. Então, idosos, enfermos ou moribundos jamais se arrependeram do combate. Você nunca vai ver alguém que viveu para a glória de Deus na hora de morrer pensar: puxa vida. Você vai ver o contrário, o desespero de quem não estava combatendo ao lado de Cristo para morrer. O que espantou o Império Romano era como os cristãos morriam. Ninguém que viveu para a glória de Deus chega no final e diz: olha, puxa vida. Pelo contrário, tem gente que finge querer passar para o lado de Deus na hora de morrer. Não vale, não é? Porque na maioria das vezes é só medo de morrer mesmo. Por quê? No fundo lá, o homem sabe que aquele lá que era o bom combate, que está combatendo o errado. Então a vida gasta no serviço de Cristo traz o melhor que nós podemos viver no mundo e nos dá a vida eterna. E então é um bom combate. E é um bom combate porque é o único combate que faz bem ao mundo, sabe? Todas as outras guerras têm um efeito que é importante, porque tem que conter um mal maior, mas tem um efeito devastador, destrutivo, injurioso, empobrece, desperdiça, prejudica, causa danos às pessoas, a crianças, a mulheres, a civis. Mas esse combate faz bem ao mundo, mesmo quando o mundo nos mata, mesmo quando o mundo matou os cristãos, mesmo quando o mundo faz isso, ele ainda é abençoado.
Sabe, esse combate é a única coisa que faz bem ao mundo mal que nós vivemos. Mas nada pode fazer bem, de fato, ao mundo, porque não há mais nada bom no mundo. Então, um combate bom. Imagine um mundo sem as pessoas hoje, a política, o Ocidente quer tirar todos os valores cristãos, mas pense numa sociedade sem eles. Pense. Sem a família, sabe? Pense a política de gênero, dizendo que uma pessoa não nasce nem homem nem mulher, ela que define o que ela é depois. Pense isso sendo ensinado na escola, para as nossas crianças. Redefina o casamento, acabe com ele. Olhe para o mundo, olha como ele vai ficando melhor, olha como ele vai ficando horrível, na verdade. Porque só isso pode fazer bem ao mundo. Esse é o combate, é a única coisa que pode abençoar o mundo. Se alguém tentar ajudar o mundo, não nesse combate, ele só faz parte do mal que há no mundo. E finalmente o combate do cristão é bom porque ele vai terminar de maneira gloriosa. Quem pode calcular o valor daquilo que Deus tem preparado para nós? Sabe? Ele diz aquilo que não sobe a mente humana, que não sobe o nosso coração. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. João diz assim: agora nós somos filhos de Deus, e ainda não é revelado a nós aquilo que nós havemos de ser. Mas um dia nós veremos a Cristo, então nós conheceremos como somos conhecidos. O valor, quem pode calcular o valor disso, o valor final? Uma nação agradecida pelas pessoas que foram à guerra, que voltam aleijadas, que conseguem sobreviver. Você não volta aleijada no corpo, volta com marcas na sua alma. Eles dão medalhas, pensões, títulos nobiliárquicos, honrarias e coisas semelhantes, mas nada disso atravessa o túmulo. O cara cheio de medalha tem que enfrentar a morte, sabe? Ele pode ganhar um dinheiro, pode ganhar uma pensão, mas ele não pode desfrutar isso só durante aqueles anos finais dele ali, de maneira miserável. Mas aquele que combate, o bom combate contra a carne, o mundo, ele tem um desfrute de Deus agora, e ele tem a imarcessível coroa da glória, como diz 1 Pedro 5,4. Certamente isso é bom, esse é o nosso combate. Não há nada melhor, você está lutando por muitas coisas, mas não há nada melhor pelo que lutar. Tudo pelo que você está lutando não é nada. Todas as vitórias que você acha que você tem na vida, se está fora desse combate, não é uma coisa boa na sua vida. Tudo na sua vida pelo qual você tem lutado, se esforçado, se ela não faz parte do combate que nós descrevemos aqui hoje, isso não são coisas boas, não são bênçãos na sua vida. Poucas pessoas vão ser reconhecidas no mundo por esse combate. Isso não importa. Nós não vemos tudo que Deus tem preparado para nós. Muitas das vezes nós não enxergamos o sorriso de Deus, a face de Deus a sorrir, a glória que Ele tem preparado para nós. Nós conseguimos ver a cruz, mas não a coroa ainda. Mas nós temos que chegar ao fim, como 2 Timóteo 4,7 diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou então como 1 Timóteo 6,12 diz: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então eu falei no início que há muitas metáforas, e uma das é que a igreja é a noiva de Cristo, mas no mundo a igreja é uma noiva com botas de combate. Quem não está com botas de combate não é a noiva. É estranho pensarmos numa noiva assim, sabe? Com botas de combate, com roupas, com armas, mas essa é a imagem da noiva agora, no mundo. Você só pode pensar na noiva daquela outra forma, nas bodas do Cordeiro. A noiva de Cristo usa botas de combate. Ela está na guerra. E o fruto do Espírito cresce à medida que nós combatemos o bom combate. Porque nós usamos todos os meios de graça, e nós nos levantamos contra todas as coisas que roubam a glória de Deus e que não honram Deus em nós. Combate contra a carne no mundo, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. E nós sabemos o que está por trás de tudo: Satanás, o mundo, a carne e Satanás. Nós somos chamados para esse bom combate. A semente que está em nós já tem todas essas coisas nela.
Não há nada que vai ser agregado, é a semente imortal. E nós somos a noiva com roupas de combate, até que chegue o fim e nós possamos trocar nossa roupa. Vamos ficar de pé, vamos orar. Tu não és um Deus criado por homem algum. Tu não és um Deus que depende de qualquer mortal. Não há nada que o homem possa te dar, pois só tu és o Criador e Rei. Tu somente és Deus, tu início não tens, no trono estás, Senhor, eterno é o teu saber. E eu sei, em dias claros ou não, reinando tu estás, controlas tudo, Pai. Quem contenderá contigo? És o poder, só tu és o Rei que reina, governas sem fim.